A escola, como uma instituição republicana, ela deveria permitir e facilitar que todas as pessoas tivessem na escola o acesso ao conhecimento igualmente. O Bourdieu, ele é um autor francês, ele nasce em Deguin, na França, ele é de família camponesa, né? Então ele é do interior francês. Esse é um ponto muito importante, dizer de onde vem a origem social do Pierre Bourdieu, né? Ele tem uma relação com o sistema analítico que ele faz. Então, ele sai do interior com a sua formação básica para ir para fazer a universidade em Paris, né? Então, ele se desloca de um ambiente extremamente camponês, longe do que a gente pode dizer de um pensamento escolástico, e ele vai para Paris, né? Em 58 a 60, ele vai para Argélia prestar o serviço militar. E quando ele termina o exército, né, esse serviço militar, ele começa a se distanciar da filosofia para ser o sociólogo que ele acabou sendo consagrado. E, na verdade, o que ele faz? Ele quer fazer uma praxeologia, um estudo de como é a vida prática. Ele quer entender o comportamento das pessoas, né? Como é que cada nicho social, cada classe social, como é que ela se comporta, de onde vêm as disposições para que uma pessoa de um determinado segmento social se comporte daquele jeito. O conceito de hábitos e campo são os fundamentais. A obra inteira do autor é sobre isso. Quando eu digo a obra inteira é sobre isso, é assim, tudo que ele vai desdobrando para esse entendimento. São conceitos extremamente orgânicos, campo e hábitos, né? Por que eles são? Porque o Bourdieu estudou hábitos dentro dos campos, da literatura, por exemplo. Como é que as pessoas se comportam dentro do seu campo? E o que ocorre com hábitos de classe, né? Ele mostra que há regularidades no comportamento das pessoas da mesma classe social, né? Então, na rede semântica, na estrutura da linguagem. E tem uma coisa que está dentro do conceito de hábitos, que é essa ideia de capital cultural, e ele chama, o capital cultural para ele tem 3 faces. O incorporado, o institucionalizado e o objetivado. Para que a nossa escola não reproduzisse a estrutura social, as crianças deveriam ter na escola, incorporarem mesmo o conhecimento que nela é socializado. O que você vê? Você vê as crianças, às vezes, tendo até notas altas, mas não têm o conhecimento incorporado. O que acontece? Quem fracassa nas escolas?
o sistema de ensino, né, são os pobres. Por quê? Porque a escola, e aí no sistema, no hábitos de classe, né, ele vai mostrar o hábitos de classe. O hábitos de classe é o comportamento, é o modo de ser e estar no mundo das pessoas. E o hábitos de classe e das classes populares, ele é rechaçado no sistema de ensino. Então, as classes populares chegam na escola com uma defasagem enorme que ele denomina de capital cultural, né? E a escola não tem metodologias diferenciadas para que aquelas classes populares alcance o patamar das outras classes sociais no que se refere à aquisição da cultura, que é um elemento de socialização da própria escola. Trocando em miúdos, ele está mostrando que a escola rejeita o hábitos de classe popular. Bom, mas acontece que a escola por si só é uma instituição que trabalha com elementos do capital cultural em sentido amplo, que é muito mais provável de ser adquirido pelas classes abastadas, porque ele precisa de investimento. Você não deixa de ir ao teatro só porque você não gosta de teatro. Você não vai porque no seu hábitos de classe isso não está colocado, né, como sendo uma estratégia do hábitos, né, não tem uma estratégia do hábitos, e porque isso custa dinheiro. Ele é sociólogo e ele está mostrando a vida prática, tá? Ele está mostrando como o sistema de ensino produz violência e como ele é reprodutor. Se eu pudesse, eu diria que ele deu uma contribuição altíssima para se compreender o fracasso escolar. Quais os mecanismos e como eles funcionam para o fracasso escolar? Quando você fala educação avança a sociedade, é propulsora de mobilidade social e etc., é quando você tem o capital cultural incorporado. Certificação não funciona. Por isso que o capital cultural é uma alavanca social. Mas o capital cultural é uma alavanca social se ele se objetivar como capital cultural de fato, e não uma certificação escolar, que não tem equivalência com o capital cultural incorporado. O Senso Prático, eu acho que é um livro muito importante para uma pessoa que vai começar. O pensamento do Bourdieu, ele é denso e altamente relacional entre si. E eu acho que só depois do Senso Prático é que você deveria ler A Reprodução, né? Que é uma obra destinada para a educação, né? E depois você pode ver a distinção, porque aqui você vai ver o que significa títulos, né, dentro das classes sociais, para você entender hábitos de classe. O Bourdieu não fala numa revolução, como fala o Marx, mas ele está dizendo como é que nós poderíamos, ao explicar esses mecanismos, você também tem a porta de saída, né? Você fala, bom, então se eu fizer de modo diferente, a gente vai mudar as estruturas.